Bom, pessoal, vamos lá. Falando agora sobre monômios, tá? Parte do assunto muito importante, vai ajudar a gente lá no quinto capítulo, que é polinômio. Depois, lá no segundo do trimestre, a gente vai estudar sobre produtos notáveis. A gente tem que saber trabalhar bem com monômios e polinômios, certo? Então, ó, definição que está na página 94 aí do livro de vocês. Monômio ou termo algébrico é o nome que se atribui a uma expressão racional inteira formada por um número real ou por apenas uma variável real ou por uma multiplicação de números e de variáveis reais. Então, ó, monômio é apenas um termo algébrico. Ou seja, se eu escrever 3A, isto aqui é um monômio. Tá? Ah, só isso, professor? Só isso. Isso aqui é um monômio. O número 2 também é um monômio, tá? O 2x raiz de 3. Se isso aqui tá tudo junto, continua sendo aqui um monômio. Mas normalmente a gente não vai considerar esse raiz de 3 aqui, tá? Então 2x é um monômio. Também 4x elevado a 3 também é um monômio. O que não é um monômio? Se eu tiver, por exemplo, raiz quadrada de 3x, isso aqui não é um monômio. Porque a definição diz o seguinte, ó, expressão racional inteira. E aqui é uma expressão irracional. Certo? Mesma coisa é se fosse 1 sobre x. Isso aqui é uma expressão fracionária e não uma expressão inteira, certo? Então, isso aqui é monômio. O que a gente tem que saber bem do monômio são suas partes, tá? Então, eu vou escrever aqui um monômio 4A, por exemplo. E, ó, este carinha aqui na frente, nós vamos chamar ele de coeficiente, certo? Já a letra que acompanha, nós vamos chamar de variável. Ou também podemos chamar de incógnita, certo? Então essas são as duas partes de um monômio, certo? O coeficiente e a variável. O monômio, ele vai ter um grau, certo? E o grau do monômio vai ser dado de acordo com o seu expoente, que aqui não aparece, mas também está presente, tá? E nesses casos, onde nós temos mais de uma letra no monômio, vai ser a soma dos seus coeficientes. Então, vamos determinar aqui em cada caso o seu grau, tá? Nesse aqui, x ao cubo, o seu grau vai ser justamente o seu expoente. Então, grau 3. No 2x, não tem nada no expoente. Quando não tem nada, é o número 1. Não é? Então, aqui é grau 1. Agora, o professor, e quando o meu monômio não tem uma incógnita, né? Não tem uma letra aqui? Nós vamos imaginar que essa incógnita, que eu vou chamar de y, por exemplo, ela está sendo elevada a zero. Por quê? Porque y elevado a zero é igual a 1. E 3 vezes 1 é 3. Certo? Então, aqui é grau 0. Então, sempre que o monômio não apresentar uma incógnita, o grau dela é 0. E quando é 0, professor, o grau é 0 também? Não. Nesse caso aqui, a gente diz que é indeterminado. Porque a gente não sabe se o coeficiente é 0, se a incógnita é 0, se o expoente é 0. Então, a gente não sabe nada. Então, a gente diz indeterminado. Agora, nesse caso, 7x ao quadrado, y ao cubo. O grau vai ser determinado com a soma desses dois expoentes. Então, 2 mais 3, grau 5. E nesse 4xyz, vamos lembrar que quando não aparece nada é 1. Então, 1 mais 1 mais 1, aqui é grau 3. Tranquilo? Grau de monômio é só pegar os expoentes e somar. O importante aqui é, nesses dois casos aqui, 7x
x ao quadrado y ao cubo e 4xyz, eu consigo dar um grau por partes. Como assim? Nesse 7x ao quadrado y, eu posso dizer que o grau de x é 2, né, porque é o expoente do x. E o grau de y é 3, porque o expoente do y é 3. Mesma coisa aqui nesse 4x, o grau de cada um, né, seria 1, né? Então, grau 1 no x, grau 1 no y e grau 1 no z, certo? Então, grau de um monômio é isso. Seguindo, nós vamos falar sobre semelhança de monômios, certo? E monômios são semelhantes quando a sua parte literal, que na verdade, deixa eu até voltar aqui, nessa parte aqui, ó, quando estava falando de variável coeficiente, é que essa parte em verde aqui, né, a letra, nós também chamamos de parte literal. Então, quando a parte literal de dois monômios forem idênticas, forem exatamente iguais, nós dizemos que os monômios são semelhantes. Então, se nós analisarmos esse monômio e esse monômio, eles não são semelhantes. Por quê? Apesar de terem as mesmas letras, ó, x, y, z, e aqui também x, y, z, o coeficiente deles é diferente. No x é igual. No z também. Mas no y é diferente. Um é y elevado a 1 e o outro é y elevado a 2. Então, esses dois monômios não são semelhantes. Já o primeiro e o terceiro são, porque suas partes literais, né, são iguais. X ao quadrado, y elevado a 1, y elevado a 1, z elevado a 3, z elevado a 3. Tá? E é basicamente isso. Uma outra coisa que a gente tem sobre monômios são monômios opostos. O que são monômios opostos? São monômios que, além de semelhantes, eles são opostos. Tá? Então, se eu pegar esse mesmo exemplo do 3x ao quadrado, y, z ao cubo, o monômio oposto a esse aqui é o menos 3x ao quadrado, y, z ao cubo. Tá? Eu mantenho a minha parte literal igual, só que aí os meus coeficientes eles vão ter sinais trocados. Então aqui é mais 3 e lá é menos 3. Isso são monômios opostos, certo? E aí a gente chega na parte importante, que é as operações com os monômios, tá? Então aqui eu tenho uma adição, calma lá que ficou adicção, deixa eu corrigir aqui, adição algébrica, que vai funcionar o seguinte: nós temos que primeiro reconhecer os monômios semelhantes. Então vamos olhar. 3x ao quadrado y. Quem é semelhante a ele? 7x ao quadrado y. As partes literais são iguais, são semelhantes. 4xy é semelhante lá? Não, porque para ser semelhante esse x tem que ser elevado ao quadrado, mas ele não é. Então eu vou deixar ele destacado aqui de verde para lembrar que ele não é semelhante. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar os meus coeficientes. Então eu vou pegar esse 3 e esse 7 e somar eles. Então 3 mais 7, 10. E vou repetir a parte literal. X ao quadrado, y. E aí, esse 4xy aqui que sobrou, ele sobra. Vai ficar aqui 4xy. Não tem mais o que fazer. Isso aqui já seria a solução para essa soma. Porque eu só posso somar monômios com partes literais iguais, ou seja, monômios semelhantes. Professor, é só isso? É só isso. Não tem mais o que fazer. Agora, se eu tivesse assim, 3x ao quadrado y mais 7x ao quadrado y mais 4x ao quadrado y, aí sim, eu poderia continuar a soma, né? Ó, começa tudo igual, só que eu mudei o último termo aqui para ser semelhante também. Então ficaria 3 mais 7, 10, mais 4, 14, x ao quadrado, y. E aí, pessoal, faço o que agora?
mais nada. Você não sabe o valor de x, você não sabe o valor de y. Termina aqui, certo? Então, adição algébrica. Isso também serve para uma subtração, tá? Então, se eu fizesse assim, ó, pegasse 14x ao quadrado y e fizesse menos 3x ao quadrado y mais 9x ao quadrado y. Como é que ficaria essa conta aqui? Ó, todos têm termos semelhantes, eu consigo operar. 14 menos 3, 11x ao quadrado y, repete o 9, que eu não calculei ainda. 11x ao quadrado y mais 9x ao quadrado y, isso aqui vai dar 20x ao quadrado y. Então, tanto para soma como para subtração, vai funcionar sempre da mesma forma. Só que aí, lembrando, se eu tiver um caso como xe mais 3xy, não tem o que fazer. Essa conta já acaba aqui, porque minhas partes literais são diferentes. Certo? Então, seguindo, multiplicação. A multiplicação a gente tem que tomar cuidado, porque ela é completamente diferente da soma e da subtração algébrica. Por quê? Para a minha parte literal, eu vou usar as propriedades de potência, certo? Então, ó, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou sempre multiplicar coeficiente com coeficiente. Então, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 5, 60. Então, a multiplicação de 2 vezes 6 vezes 5, 60. Agora, o que é que você vai fazer para ficar mais fácil? Você vai escrever todas as letras que aparecem na parte literal de todos os monômios. Então, ó, nesse primeiro monômio, eu tenho x ao quadrado y. Então, vou escrever x e y, tá? Só a letra por enquanto. O segundo monômio é x ao quadrado y também. Então, eu não vou colocar mais nada porque eu já coloquei o x e o y. No terceiro monômio, eu tenho x, y e z. Já tenho o x, já tenho o y, só me falta adicionar o z bem aqui. E aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade de potência, que diz que quando eu tenho bases iguais, soma e repete. Repete a base e soma os expoentes. Então, vejam, eu tenho x no primeiro termo, no segundo e no terceiro. Então, já repeti a base bem aqui, ó, x. Agora, eu vou somar os expoentes. 2 mais 2, quando não tem nada, é 1. Então, 2 mais 2 mais 1, 5. Y é 1, 1 e 1. 1 mais 1, 3. E agora, o z só aparece uma vez. Eu posso deixar simplesmente o z, ou então o z elevado a 1, certo? Então, essa multiplicação aqui é 60, x elevado a 5, y elevado a 3, z. Ou então z elevado a 1, tá? Vamos definir o grau. O grau desse monômio é a soma dos expoentes, né? Então, 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Então, grau 9, certo? Então, multiplicação multiplica os coeficientes, normalmente. Então, 2 vezes 6, 12, 12 vezes 5, 60. Escreve a parte literal, né? Todas as letras. Uma única vez, tá? Então, x ao quadrado, eu vou só escrever o x, só o y e só o z. E aí, eu vou fazer propriedade de potência. Repete a base, somos os expoentes. O x aparece 3 vezes. Na primeira vez, ele aparece com um expoente 2. Na segunda, expoente 2. No terceiro, expoente 1. 2 mais 2 mais 1, 5. O y aparece 3 vezes. Todas as vezes com expoente 1. Então, 1 mais 1 mais 1, 3. E o z aparece apenas uma única vez. Então, z é elevado a 1. Certo? Vamos fazer mais um exemplo. Se fosse colocar assim. 2ab vezes 7ac vezes 3bd. Então, como é que ficaria aqui? Ó, primeiro multiplica os coeficientes. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 3 dá 42. Certo? Agora escreve todas as letras que aparecem nas partes literais. Aqui tem AB, AC, BD. Então, vou escrever A, B, C e D.
E aí, ó, o A aparece duas vezes. Uma aqui e uma aqui. Então, está sendo elevado a 1 cada uma das vezes. Então, 1 mais 1, A elevado a 2. O B aparece duas vezes também. Então, e cada uma com expoente 1, né? Aqui é 1 e aqui é 1. Então, elevado a 2. O C aparece uma única vez com expoente 1. E o D aparece uma única vez também com expoente 1. Então, a resposta final aqui seria 42 A ao quadrado, B ao quadrado, CD. Certo? Professor, para aí, né? É claro, para aqui. Não tem mais nada para fazer. A gente não sabe o valor nem do A, nem do B, nem do C, nem do D. Certo? Essa é a multiplicação. Agora, divisão. A divisão funciona da mesma forma que a multiplicação. Tá? Eu vou aplicar as propriedades de potência. E eu começo sempre dividindo os coeficientes. Então, 42 dividido por 6 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. Tá? Vou fazer passo a passo. 42 dividido por 6, 7. Repete o coeficiente x e z. Quando divisão, subtrai os expoentes, né? Então, ó, 7. E aqui é 1. 7 menos 1. X elevado a 6. Z elevado a 2, dividido por z. Subtrai os expoentes, 2. E aqui é 1. 2 menos 1. 1. Tá? Vou repetir a outra parte que eu não usei, que é o 7 vezes x elevado ao cubo. Agora, 7 dividido por 7, 1. X elevado a 6 dividido por x elevado a 3, x elevado a 3. E repete o z elevado a 1. Então, no final, a resposta é x ao cubo z. Não precisa colocar o coeficiente porque é o número 1. Certo? Então, a divisão é a mesma coisa da multiplicação, só que agora a propriedade de potência é diferente, né? Na multiplicação, a propriedade de potência é somar. Na divisão, a propriedade da potência é subtrair. E o nosso último caso é a potenciação, que é bem simples também. É só aplicar a propriedade da potência, tá? Aqui, ó, eu tenho esse monômio todo elevado a 4. E a gente vai lembrar que a propriedade de potência e potência é multiplicar, tá? Nesse caso aqui eu fiz um chuveirinho para todos esses carinhas aqui, ó. Incluindo para 1/3. Então vai ficar 1/3 elevado a 4. 1/3 elevado a 4 é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Isso aqui vai ser 1 sobre 81. Tá? Porque 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Agora, x elevado ao quadrado elevado a 4. É x elevado a 2 vezes 4, 8. Y elevado a 3 elevado a 4. É y elevado a 3 vezes 4, que dão 12. E z elevado a 4 elevado a 4. É z elevado a 4 vezes 4, que é 16. E aqui está já a nossa resposta, certo? Então, isso são monômios, certo? A gente vai trabalhar com isso durante as nossas aulas, resolver mais atividades, mas é basicamente isso, o nosso conteúdo sobre monômios. Na próxima aula a gente vai falar sobre polinômios, certo? Mas é isso, pessoal. Nos vemos na nossa próxima aula.